Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese, sejam bem-vindos à aula 18. Bom, iniciamos essa aula novamente com leitura de letras e fonemas. É importante retomar todos os dias. E, gente, esse é o meu segredo, tá? Esse é o segredo de eu conseguir alfabetizar tantas crianças no primeiro ano. É retomar esse aprendizado das letras diariamente, porque muitas crianças aprendem, porém outras não. Então, você vai retomando, você vai ajudar quem já aprendeu e está ali sempre resgatando quem ainda não aprendeu. Se você está com a sua criança em casa, você percebeu que ainda falta aprender algumas letras, ou se a criança ainda está confundindo, continue trabalhando com esse conhecimento, brinque com o jogo da memória, assista o vídeo das letras, é importante ir repetindo até você garantir que a criança tenha aprendido. Ok? Também trabalhe com ela aqui o silabário, se você achar que precisa, porque tem várias palavras que você pode começar. Elas são boas até para aumentar o vocabulário da criança, tá? E ela vai lendo ba da bala, b do bebê. Então, ela começa a juntar, o cérebro já começa a fazer essas junções, o que é bom. Bom, começamos então com a cantiga Se Essa Rua Fosse Minha. Vocês vão fazer a leitura dessa cantiga igual à aula passada. Vai devagarzinho com a criança. A criança já está lendo sozinha, mesmo que silabando, deixa ela aí, você só ajuda nas palavras que ela tiver mais dificuldade. Agora, se a criança ainda está com muita dificuldade de leitura, muita mesmo, você vai juntando, ó, fala, ó, se ele tem que ler esse com esse. C, ó, agora essa com essa aqui, ó, esse, esta, se essa, e aí você vai mostrando onde ela tem que juntar. Aí que, por exemplo, rua, você junta o R e U, e o A você faz um tracinho. Então, é esse com esse e esse. Dá o quê? Rua. E você vai fazendo isso para toda a cantiga e assim você vai ajudando na leitura da sua criança. Depois, vamos para as perguntas. Qual é o nome do bosque? Quem mora no bosque? O que o anjo roubou? Se a criança lembra e quer escrever, tudo bem. Se ela não lembra, não dê a resposta. Vai com ela, volta, pergunta, lê de novo. Se ela não conseguiu entender na leitura dela, faz uma leitura você. Mas é importante a criança compreender essas informações na leitura dela ou na sua. E aqui nós vamos encontrar as palavras que rimam com ladrilhar, solidão. Então, não necessariamente a palavra que rima está uma grudada na outra. Então, ela tem que vir que ladrilhar está aqui, mas não é pedrinhas que rimam. Onde que está a outra palavra que vai rimar com ladrilhar? Vamos buscar, até ela perceber que é passar, né? Então, vai lendo com a criança até ela perceber essa similaridade aqui, tá? Entre essas duas palavras. Aqui, a criança vai ler novamente, vai ter que ler essas palavras 4 vezes, 2 em silêncio e 2 em voz alta. Se a criança está com dificuldade de fazer a primeira leitura, você faz a primeira leitura com ela e estimula a leitura depois em silêncio. Mostra o que está escrito, né? Por que esse tipo de atividade é importante? Porque essas palavras são palavras de alta frequência no português. Então, é importante que a criança veja, leia bastante. Por quê? Porque isso vai começar, é como se grudasse no cérebro delas, tá? Essas palavrinhas, e elas vão ter uma leitura mais automática dessas palavras. Isso vai ajudar na fluência de leitura posteriormente. Então, o ideal é que a criança veja bastante esses padrões ortográficos aqui para começar a acelerar na leitura. Depois a gente tem mais uma cantiga, mas antes da gente continuar, gente, é importante dizer que se a sua criança está gostando e está fazendo todas essas atividades que eu proponho de uma vez só, está tudo bem. Mas se a criança está ficando cansada, dividam a aula em 2 ou 3 partes, tá? Por exemplo, eu estou ajudando a minha irmã a fazer a alfabetização do meu sobrinho, ele tem 4 anos e meio. Então, uma aula para ele, estava ficando muito comprida, ele estava perdendo a concentração. Então, a gente dividiu uma aula em 3, e aí ele faz um pouquinho de atividade todos os dias. A gente retoma o alfabeto todos os dias, ele segue da onde ele parou. E isso está ajudando bastante, porque ele faz, quando a gente vê que ele está cansado, nós paramos. E isso faz com que ele mantenha a concentração o tempo inteiro. Tenham essa sensibilidade de perceber até onde, se é mesmo safadeza que a criança não quer, ou se realmente ela perdeu a concentração e você precisa continuar no dia seguinte, tá? Bom,
com isso dito, a gente segue. Temos aqui a cantiga da Terezinha de Jesus. Façam a leitura da mesma maneira que vocês fizeram as anteriores, tá? E aí, aqui, ó, número 1, circule as palavras que o seu tutor ditar. Você vai ditar mais ou menos umas 5 palavras. Escolha a palavra que você quiser, chão, acudiram, o que você achar interessante. E aí a criança volta lá, vamos ler, ó, Terezinha de Jesus, de uma queda foi o chão. Você pode ir lendo com a criança até ela encontrar as palavras que você ditar. Dê um nome para os cavaleiros. Aqui fica a critério da criança, o nome que elas quiserem. Pode ser o nome de pessoas da família, amigos, tá? Quem eles quiserem. Então, eles vão dar o nome para o pai, para o irmão e para o que ela deu a mão. Aqui, a criança vai ter que escrever algumas palavras que apareceram na cantiga. Então, se ela quiser retomar para ler e escrever aqui, tá tudo bem. Se ela lembrar de cabeça também, melhor ainda. E depois ela precisa encontrar o número de sílabas naquela palavra. E aí você vai usar o recurso das mãozinhas, tá? Então, chapéu e assim por diante. Né? 3, né? 3. Crianças pequenininhas vão fazer assim, ó. 3. Tá? Eu sei que eles falam que nem mão, eles vão fazer mão. E é importante mostrar que a gente não fala mão, a gente fala mão, tá? Aqui tem uma sílaba só. E assim por diante. Aqui a gente tem uma laranja e um limão, tá? Aqui as crianças precisam encontrar as palavras no diagrama, mas prestem atenção para que elas não só vejam as palavras e coloquem aqui, né? E achem aqui, mas que elas façam a leitura do que está escrito aqui. Esse é o objetivo dessa atividade, é a leitura, tá? E aí, terminamos a aula de hoje com a história. Eu estou trazendo a história da lebre e da tartaruga, mas se você tem um livro aí na sua casa, né, muitos livrinhos, acompanhe com os livrinhos que você tem. Não esqueçam de fazer as perguntas, é importante perguntar, retomar, conversar com a criança sobre o texto, para garantir que ela entendeu o texto. E por fim, a gente tem aqui um pouquinho mais de letra cursiva para aqueles que estão fazendo, né? Novamente, eu recomendo para os maiores, 6, 7 anos, não recomendo para os pequenininhos ainda, porque para eles é muito cansativo, eu acho meio sem sentido. E é isso, pessoal. Acabamos a aula por aqui. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou da aula, não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso ajuda bastante na divulgação do meu canal, do meu trabalho, tá bom? Um grande beijo, vejo vocês amanhã na aula 19. Tchau!